Fala galera, beleza? Vamos então iniciar agora nosso quarto vídeo, nosso quarto exemplo, utilizando as GPIOs do ESP32. Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como fazer a configuração da interrupção externa, como trabalhar com os pinos de interrupção externa. Então, lembram que nos dois exemplos anteriores, na verdade nos três exemplos anteriores, quando eu fazia a pergunta, a verificação se o botão foi pressionado, isso estava ao longo do decorrer do meu programa. Então, a cada tanto instante de tempo, eu preciso ir lá fazer a leitura, verificar se o botão foi pressionado. Existem tarefas que a precisão é tão grande que eu preciso criar uma interrupção, um evento de interrupção, onde eu realmente vou parar qualquer coisa que o meu programa estiver fazendo para ir lá atender essa interrupção. Uma dessas interrupções se chama interrupção externa. Ou seja, independente do que o programa estiver fazendo, ele vai parar o que ele está fazendo porque aconteceu algum evento em algum pino da GPIO. E é esse exemplo que a gente vai ver agora. Vamos lá? Bom, então somente relembrando, este exemplo é o exemplo 4, tá? A parte de GPIO de interrupção, que pode ser encontrado lá no nosso repositório do GitHub. Então, façam um download, coloquem a pasta de exemplos de vocês, e vocês podem estar dando início ao processo de configuração, menu config e depois o processo de compilação. Se eu entrar aqui dentro do meu void main, o que eu tenho? Bom, esse é um exemplo que utiliza a interrupção externa. Continuo utilizando o descritor, só que agora eu vou utilizar o descritor de uma forma diferente, tá? De uma forma um pouco mais elegante. Meu objetivo é fazer exatamente a mesma coisa que os exemplos anteriores. Controlar um LED a cada 2 segundos, inverte o estado desse LED, e controlar agora um outro LED através de uma interrupção, de um pino, de um botão, sem precisar criar uma tarefa. Então, nesse caso agora, eu só tenho uma tarefa do Blink e a tarefa da minha interrupção externa, que eu crio através desse comando aqui. Então, esse aqui é o meu protótipo da minha função, eu estou dando um nome a ela e eu obrigatoriamente preciso colocar esse vetor aqui que vai dizer que vai direcionar ao meu vetor de interrupções. Bom, o restante do programa é a mesma coisa. A tarefa de Blink eu não fiz nenhuma modificação. O que eu fiz foi criar a minha função de callback. Tá? Então eu estou criando a minha função de callback. Esse é o nome da minha função de callback. E eu vou entrar dentro dessa função sempre que o botão for pressionado via hardware. Eu não preciso esperar chegar na tarefa, na leitura da tarefa, esperar chegar a acontecer o delay, no nosso exemplo anterior, aquele delay de 10 milissegundos, porque exatamente no instante de tempo onde eu fizer a mudança de estado do meu pino, o meu programa para de fazer o que ele está fazendo e vem atender o meu vetor de interrupções. Quando eu entrar dentro desse vetor de interrupções, eu posso ter tido várias interrupções, porque eu tenho vários pinos, né? Posso ter tido botão 1, botão 2, botão 3. Então, uma das coisas que eu faço é verificar se o botão que eu pressionei foi exatamente o botão da interrupção. Tá bom? Então, eu recebo como argumento dessa função aqui o botão de interrupção. E aí, se foi esse botão, né, eu executo o que eu quero. No meu exemplo aqui, eu fiz agora uma inversão. Então, sempre que eu pressionar o botão, eu vou inverter o estado do LED verde. Como é que eu faço essa inversão? Pegando o resto da divisão por 2, né? Então o resto da divisão por 2 sempre vai ser 0 ou 1, de uma variável contador, que a cada vez que eu entro dentro dessa função, eu incremento essa variável contador. É importante ressaltar que essa variável ela foi declarada como volátil, porque justamente ela pode ser modificada em uma interrupção. Né? Ela está sendo modificada não no decorrer do programa principal. Então eu preciso declarar ela como uma variável volátil. Bom, então criada a função de callback, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer isso daqui basicamente. Ó. Instalar um serviço de interrupção e depois adicionar um handle passando como parâmetro qual é o número do pino que eu quero fazer a leitura. Eu estou trabalhando com as interrupções externas, né? Direcionando para qual função eu quero. Né? É claro que eu poderia ter pinos diferentes para funções diferentes. Ou eu posso ter pinos diferentes direcionando tudo para a mesma função e passar como parâmetro o pino que aconteceu a minha interrupção.
E aí dentro da interrupção eu faço aquela verificação para saber qual foi o pino que aconteceu na interrupção. No nosso exemplo isso não fica tão claro porque eu tenho apenas um único botão para teste. Bom, onde que eu encontro as informações sobre isso? Novamente, aqui no meu manual de referências da minha Expressif. Então, aqui ele realmente fala ó, a função de instalar o driver de serviços da interrupção externa e depois a função de adicionar um handle referente à minha interrupção externa. Então é basicamente isso. A outra coisa que eu queria mostrar para vocês é aquela forma mais elegante de criar a minha variável descritora. Então, esse formato de criação é o que realmente é utilizado nos exemplos de Wi-Fi e de MQTT, então é por isso que eu estou demonstrando. Eu estou fazendo exatamente a mesma coisa do que o exemplo 3, a diferença é que agora eu crio a variável descritora e eu fico carregando cada um dos parâmetros e separando eles por vírgula e não mais por ponto e vírgula. E depois que eu fiz todas as configurações dessa variável descritora, eu faço o carregamento nas configurações da GPIO. Então, entendido como é que funciona este exemplo, o que eu quero pedir a mais para vocês? Eu quero pedir que vocês pesquisem e compreendam um pouco mais sobre a função de criar tarefas do FreeRTOS. Tá? O que significa cada um desses parâmetros aqui? Ó? Eu comentei sobre alguns deles, os outros não. Onde vocês vão encontrar as informações disso? Vocês encontrarão na página oficial do FreeRTOS. O FreeRTOS é um sistema operacional que ele é muito utilizado para sistemas embarcados, então pode ser até que daqui a um tempo a gente não esteja mais trabalhando com o ESP32, mas provavelmente a gente vai estar trabalhando com o FreeRTOS, tá? Que é o sistema operacional que realmente está sendo utilizado. Ele pode ser utilizado no Core do Arduino, inclusive tem uma versão mais leve para o Core do Arduino. E aí aqui dentro vocês encontram a referência da função xtaxCreate. Tá? Cada um dos parâmetros, o que eles fazem. Eu quero que vocês deem uma olhadinha para entender um pouco sobre o que faz cada um desses parâmetros, como é que faz para controlar a prioridade e outras informações dele. Aqui, inclusive, tem um exemplo de utilização dessa tarefa. Tá bom? Então eu estou demonstrando os exemplos de funcionamento e demonstrando de onde que eu estou trazendo essas informações. Tá? As informações das funções que eu estou utilizando. Feito isso, vamos gravar. Eu vou pegar o diretório. Lembrando que eu tenho que pegar o diretório da pasta onde encontro o arquivo Makefile. Eu estou no meu exemplo 4. Então eu vou diretamente para este exemplo. E vou fazer a gravação. Flash Monitor. Eu acho que dessa vez vai ser mais rápido porque já está pedindo para pressionar o botão de build. Vou pressionar para ele fazer a gravação. Eu já tinha compilado a primeira vez, então já tinha sido mais rápido o processo. Terminou de fazer o processo de gravação e agora o meu LED vermelho já está ligando e desligando a cada 2 segundos. Então, desligado, ligado a cada 2 segundos. E a coisa interessante agora é que eu vou mostrar aqui para vocês, eu não estou mais controlando o LED azul. Tá, deixa eu mostrar aqui. Eu não estou mais controlando o LED azul. Eu estou apenas controlando o LED vermelho, utilizando o delay de 2 segundos. E o LED verde ele vai inverter de estado toda vez que eu entrar na interrupção. Então, pressionei uma vez, ele entrou na função de interrupção e inverteu o estado. Pressionei de novo, ele inverteu novamente. O grande problema, por enquanto, é que se eu tiver algum mau contato, né, se eu pressionar uma vez o botão e na verdade ele tripidar e executar mais de um pressionamento, ele vai entrar na função mais de uma vez e inverter o estado do LED verde mais de uma vez. Tá? Isso pode acontecer às vezes, dependendo se eu tenho algum ruído elétrico aqui no meu circuito. Tá bom? Posso também estar tratando isso dentro da própria função de interrupção, se eu quiser. Bom, galera, peço que vocês repliquem esse exemplo também. Tá? Espero que vocês consigam replicar. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. E até o próximo exemplo. No próximo vídeo, que vai ficar para a próxima semana, a gente vai começar a trabalhar um pouco sobre como Wi-Fi, tá bom? Então, um abraço e até a próxima.